Vamos lá, pessoal, continuação do vídeo anterior. É porque não quis colocar tudo em um só, ia ficar muito grande. Mas não tem jeito, eu quero falar todo esse assunto nesses dois vídeos aqui, toda a Primeira Guerra Mundial. Obviamente que tem mais alguns detalhes que com o livro, com o tempo, em sala de aula, a gente vai detalhar, porque é muita informação, tá? Eu falei para vocês que Hitler, né, tinha feito um acordo com a União Soviética de não agressão. Tudo bem? E aí a Polônia, que aí tinha feito um acordo com a Inglaterra, se caso a Inglaterra precisasse, aliás, caso a Polônia precisasse, né, caso o Hitler viesse a invadir, eles iam ajudar a Polônia, a Inglaterra. Porque garganta dói demais. O que aconteceu? O que era previsto? Hitler, após invadir esses países pequenos e rapidamente, o sistema de Blitz, que era que ele fazia, um ataque maciço rapidamente sobre esses pequenos países e dominava, ele fez o que? Ele invadiu a Polônia. Invadiu a Polônia. Por que ele invadiu a Polônia, professor? Ele não gostava da Polônia, principalmente porque na Primeira Guerra Mundial a Polônia se tornou independente, que era do Império Austro-Húngaro, e aí essa Polônia pegou uma faixa de terra dentro do território da Alemanha, e essa faixa de terra da Polônia que ligava a Polônia ao mar. É uma estratégia. E essa faixa de terra dentro do território da Alemanha é chamado de corredor polonês. Você já ouviu falar isso aí? Que era esse corredor polonês, uma faixa de terra que pertencia à Polônia dentro do território alemão. A Alemanha não gostou nada disso. Foi feito na Primeira Guerra Mundial. E além do mais, lá na Polônia existia um grande número de judeus que moravam lá também. Hitler também tinha maior motivo de invadir a Polônia e dominar a Polônia por conta disso. Que ele não gostava dos judeus. E na Polônia, que eu já falei, foi criado alguns campos de concentração do Auschwitz, na Polônia, um dos mais severos, um dos mais cruéis da humanidade, onde morreram mais de 6 milhões de judeus nesse período de Holocausto, onde Hitler desenvolveu perseguição aos judeus, tá, pessoal? Um período dentro da história chamado de Holocausto, tá? Isso aí é muito cruel. O Hitler fez diversas formas de crueldade para matar esses judeus. Tudo bem? E aí Hitler, com esses motivos, ele invadiu a Polônia. Essa invasão da Polônia, aí sim, é o começo da guerra. De fato, é o estopim da guerra. Isso aí sempre cai em vestibular e Enem também, o estopim, o início da guerra, que foi a invasão das tropas de Hitler, as tropas de Hitler na Polônia. E aí a Inglaterra veio para acudir, né, por assim dizer, a Polônia, e aí começou de fato a Segunda Guerra Mundial, tá? Vou tentar ir mais devagar para vocês entenderem. É porque tem muita informação, eu quero falar tudo ao mesmo tempo e eu acabo falando rápido. Até aqui tá beleza, galera? Até a invasão, o estopim da guerra, o início da guerra. Tá entendido? Então, beleza. Invadiram a Polônia, e aí Hitler dominou todo mundo, e aí chegou bem aqui e disse, agora eu vou daqui para a Polônia para frente, o próximo país era a União Soviética. Depois da Polônia para invadir, era para chegar ao próximo, geograficamente, era a União Soviética, tá? Mas só que a União Soviética, ele tinha feito aquele acordo de não agressão. Hitler, né? Eles, não vou te agredir não, União Soviética. Nós fizemos um acordo, Hitler. Mas, ele tava ganhando um tempinho. O que ele fez? Deixou umas tropas também ali, na Polônia, né? Aí voltou, agora sim, voltou para cá, disse, agora eu vou dominar a França. Rapidamente, Hitler veio dominar a França e a Inglaterra. O objetivo dele, depois de dominasse tudo aquilo, ele voltava para dominar a União Soviética. Rapidamente ele conquistou a França, ele estava caminhando sobre Paris, dominou a França, conquistou a França. Dominou a França, né, professor? E aí a Inglaterra, como geograficamente é uma ilha, ficou mais difícil ele invadir por terra, aí ficou bombardeando com alguns aviões, já foi utilizado aviões na Segunda Guerra Mundial, tá?
aviões, bombardeando a Inglaterra, resistindo ali, e a esquadra naval, a alemã também, ou britânica, que é mesmo Inglaterra, que é Reino Unido também, dá no mesmo, resistindo. A esquadra naval dele era muito forte, afundava os navios de Hitler, e aí estava tentando equilibrar a Inglaterra, resistindo bravamente ali os ataques de Hitler à Inglaterra. A França já estava dominada, já tinha entregado os pontos. E aí dominou a França e estava quase dominando a Inglaterra, né? Hitler disse: meu irmão, o negócio tá tudo dominado, entendeu? Tá tudo dominado, tá pertinho aqui. Aí o que foi que o Hitler fez? Tá tudo dominado aqui. Agora sim, eu vou lá para a União Soviética, que eu sempre quis. Sempre quis os petróleos da União Soviética, as jazidas de minerais. E eu também não gosto de Stalin, que eu não gosto de comunista. Eu vou agora me meter bala na União Soviética. Marchou para a União Soviética. Entendeu, pessoal? Até aqui. E aí foi o erro do Hitler. Foi essa parte aí. Se ele tivesse estudado história, né? Historiador, ele tinha visto que Napoleão tentou fazer a mesma coisa e perdeu a batalha por conta de ter dividido o exército. Hitler dividiu seu exército em duas frentes, oriental e ocidental. Foi invadir a União Soviética, invadiu. Só que o território da União Soviética é muito grande, é muito vasto, é grande demais. E aí a galera começou a usar uma estratégia na União Soviética chamada de terra arrasada. Que é isso, professor, que eu não queria falar. Essa estratégia da União Soviética, eles sabiam que o exército de Hitler estava vindo para determinada cidade para dominar, eles fugiam nessa cidade, queimava os alimentos que pudessem ser utilizados pelo exército alemão, envenenava a água para não ter utilizado, para eles não utilizarem, e aí vazar mais para longe, daqui que chegasse em outra cidade, era longe também. Tudo bem, pessoal? Isso aí é estratégia de terra arrasada. E aí Hitler, né, professor? Então o vizinho batendo ali no prego. O Hitler, né? O exército de Hitler cada vez mais foi entrando no interior da União Soviética. E o período também que Hitler foi invadir a União Soviética foi muito ruim. O chamado do inverno, o inverno soviético, era muito rigoroso. Para você ter a noção, até a gasolina dos tanques de guerra congelava, até o combustível do tanque congelava, de tão frio que era. E aí o exército, cansado, de frio e com fome, que eles arrasavam isso aí. Hitler chegou até Moscou, mas ele não tinha nada. Eles foram entrando para dentro dentro do interior da União Soviética, do país da União Soviética, né? E cada vez mais foram perdendo força, o seu exército foi enfraquecendo. Até a batalha de Stalingrado, que é uma cidade, aonde o exército de Hitler perdeu a batalha. Nunca tinha perdido, meu irmão. Perdeu a batalha. Hitler perdeu na frente oriental. A União Soviética conseguiu derrotar Hitler. Isso aí já foi um fracasso. Ele dividiu o seu exército em duas frentes e ele perdeu lá para a União Soviética. Aí a União Soviética começou a vir marchando de lá para cá, marchando do Oriente até chegar aqui, E aí tinha a resistência da Inglaterra, tá? Contra o exército de Hitler. A Inglaterra resistindo aqui e a União Soviética também atacando. Tá vendo aí como é que tá acontecendo as coisas? Tô indo muito rápido, pessoal. Eu tô tentando dizer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, professor, os Estados Unidos até então tava na dele ali, Não, meu irmão, deixa a galera na Europa lá se matar, eu tô aqui de boa. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o maior beneficiado disso tudo foi os Estados Unidos. Primeiro geograficamente, porque fica aqui na América, e as duas grandes guerras aconteceram basicamente mais no território europeu. As cidades muito próximas, um bombardeia outro aqui, acaba se destruindo. A Europa se destruindo. Os Estados Unidos aqui. E aí os Estados Unidos entrou como, professor? Na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou
porque o Japão queria dominar todo mundo ali, e aí foi atacar uma base naval dos Estados Unidos, que nós conhecemos como Pearl Harbor, uma base no Havaí, uma base militar no Havaí dos Estados Unidos, que o Japão atacou aos Estados Unidos. Ah, meu irmão, eu tava de boa aqui, agora você mexeu comigo, agora você pegou em fio pelado, agora você pegou no fio descascado, agora você se deu mal. Aí os Estados Unidos entrou definitivamente na guerra. Para vocês aprenderem, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi a partir do ataque, né, à base naval de Pearl Harbor pelos japoneses, os pilotos japoneses, conhecidos como kamikazes. Já ouviram falar nisso, né? São os pilotos suicidas do Japão, onde eles entravam no avião carregado de bombas, né? Isso se matava lá. É a loucura dos caras também. Tudo bem? Aí sim os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Do lado de quem? Formando junto com os Estados Unidos, Inglaterra, que é o mesmo, da mesma Inglaterra, Reino Unido, tudo dá no mesmo, tá? Estados Unidos, Inglaterra, França, tá, pessoal? E a União Soviética. Esses países formavam o quê? Os países aliados. Os países aliados brigando contra os países do eixo, tá? Tudo bem? Os aliados contra os países do eixo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Facinho, ó. Então, aliados contra o eixo. Eixo, tem que saber. Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Tudo bem? Aí, voltando aqui, aí, ó, a União Soviética já estava marchando contra o exército de Hitler lá no Oriente. Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra também do lado dos aliados. Aí, ó, aí outra vida. Ah, meu irmão, agora o negócio vai feder aqui. E também os Estados Unidos estavam com medo do Hitler dominar todo mundo, que não era bom para os interesses deles. E aí os Estados Unidos entrou do lado dos aliados, do lado da Inglaterra e da França, na briga, na confusão, no meio da briga. Tudo bem, pessoal? A França já estava dominada. E é o que foi aconteceu, né, professor? Para a resistência contra os exércitos de Hitler, houve um dia que você já conhece, né, muito bem da história, chamado dia D. Professor, o que é dia D? É dia de combate à dengue? Não. É o dia de, né, dia D, dia de combate à dengue? Claro que não. Esse dia D foi um dia das tropas aliadas desceram no norte da França, no lugar chamado Normandia, ou Normândia, alguns chamam, com soldados para combater o exército de Hitler, para libertar a França, tá? Estava dominado pelo Hitler, chamado dia D. Aí o que aconteceu, professor? Exército vieram socorrer a França, o exército dos aliados, Estados Unidos, da Inglaterra, os exércitos também, até do Brasil também, foram descer lá na Normandia. E esse dia desse exército descer na França, na cidade de Normandia, foi conhecido como dia D. Tropas aliadas, que isso aí também cai em Enem, tá? Como dia D. Tudo bem, ó. E agora? Ficou duas frentes. Uma do lado do Ocidente e outra do Oriente, ó. Combatendo o exército de Hitler. Tudo bem? Tá entendido, pessoal? Professor, e aí o que foi que aconteceu? Obviamente que Hitler perdeu. Um vindo do lado ou de outro. Hitler vendo que ia perder a batalha, né? Matou a mulher, depois se matou e matou a cachorra também. E depois suicidou. Perdeu a guerra. É muita informação, vou tentar ir mais rápido. Professor, e aí a Alemanha perdeu. E aí o Brasil, onde é que ficava nisso aí? O Brasil entrou lá de quem? O Brasil, obviamente, entrou lá dos Estados Unidos, que é os nossos aliados. Quem era o presidente do Brasil que na época? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas resistiu até quando pôde para entrar do lado dos aliados. Né? Por quê? Porque o regime aqui, é outra aula que eu vou entrar de era Vargas, o regime aqui do Getúlio Vargas era o Estado Novo e era muito parecido com os regimes da Alemanha e da Itália, mas é outro assunto, tá? Tudo bem até aqui? Entrou do lado dos aliados, entrou mandando soldados para lutar contra os italianos na Batalha de Monte Castelo. Tudo isso aí o Brasil entrou a participação efetiva
na Segunda Guerra Mundial, tá? O Brasil sim entrou, diferente da primeira. A primeira não teve essa participação toda. Os chamados pracinhas, os soldados brasileiros. E aí, professor, para tentar finalizar aqui, o Brasil participou, e aí, no final da guerra, nós sabemos que após esse ataque dos Estados Unidos entrou contra o Japão, o último a se render, o Japão, tentando resistir bravamente, a Alemanha já tinha perdido, o Japão também já estava quase morto aqui, não ia para lugar nenhum mais, não tinha resistência nenhuma. Mas só que aí, os Estados Unidos, para mostrar a sua superioridade, mostrar para o mundo quem era agora que mandava no mundo, quem era agora que tinha poder mesmo de destruição mesmo no mundo, o que foi que o que os Estados Unidos fez contra o Japão. Lançou 2 bombas atômicas no Japão. O Japão não oferecia resistência nenhuma. Isso aí foi uma crueldade pura dos Estados Unidos. O Japão não tinha resistência para brigar com ninguém. A Alemanha já tinha perdido, a Itália já tinha perdido. Eu estava sozinho resistindo lá no Pacífico, né? No Oriente não tinha nada mais. Não tinha nada a ver os Estados Unidos jogar essa bomba lá. E essas 2 bombas, primeiro lançou de Hiroshima e depois, 5 dias depois, lançou em Nagasaki, a cidade japonesa. 2 bombas atômicas. Essas bombas atômicas, pessoal, quando cai, antes de se explodir no ar mesmo, ela sai arrasando tudo, matando civis, matando todo mundo. Uma fase cruel que foi feita da Segunda Guerra Mundial, essas 2 bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Ali foi só para eles mostrarem para o mundo quem era que mandava, que ninguém tinha visto uma bomba daquela dimensão, daquela natureza, uma arma daquela dimensão. Tudo bem, pessoal? E aí, ó, finalizou a guerra, o Japão se rendeu. Aí tem alguns tratados aliados, a gente vai ver aí. E aí, depois que, obviamente, o Estados Unidos fez isso, para mostrar para quem era que mandava, aí gerou mais na frente uma guerra que nós conhecemos como chamado Guerra Fria. É outro assunto aí que pode ver futuramente. E foi uma briga entre Estados Unidos e a União Soviética, e as duas que saíram mais, né, fortalecida após a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Ó, isso aqui é um breve. Fui o mais rápido possível justamente para tentar mostrar muita informação ao mesmo tempo. Por isso que eu falei rápido. Espero que tenha entendido. Dá um okzinho aí. Até a próxima.